essa é a aula 4. Nesse momento a gente vai propor um estudo de caso. Esse estudo de caso visa fechar esse módulo 1, onde nós passamos por introdução à gestão de projetos e vimos quais são as fases da gestão de projeto em si. Aquelas 5 que nós detalhamos em cada detalhe mínimo, em cada atividade mínima dessas fases. Qual que é a proposta para esse estudo de caso? Um aplicativo para táxi aéreo autônomo. O que é um táxi aéreo autônomo? Hoje no mundo, várias empresas estão testando drones. Isso mesmo, drones que utilizam recursos autônomos de voo, em que ele pega um determinado passageiro em um ponto e o entrega em outro determinado ponto. Assim como hoje a gente faz com aplicativos de transporte. Qual a nossa agenda para esse estudo de caso? Desenvolver um aplicativo similar ao que a gente tem hoje para aplicativos de solicitação de carro por via terrestre, em que você está em um determinado ponto, mostra no mapa onde você está, para onde você vai, e a empresa automaticamente solicita que um transporte vá até você. A única diferença é que para esse estudo de caso, esse transporte vai ser via táxi aéreo e ele é autônomo. É um drone que usa inteligência artificial, que assim que solicitar o pedido, ele vai até o ponto inicial, pega esse passageiro e coloca ele onde ele solicitou no ponto de desembarque. Ok? Qual que é a iniciação para esse estudo de caso? A gente vai passar por aquelas fases. Por isso que eu falei que esse é o momento de fixar o conhecimento sobre o que a gente viu antes. Na fase de iniciação, tenta identificar os principais interessados nesse projeto, né, como a empresa operadora dos táxis, os órgãos reguladores, os fornecedores, clientes. Então, o que você vai fazer para fixar esse conhecimento? Você vai documentar lá e dizer, olha, quem aqui são os meus interessados nesse projeto? Eu tenho o usuário, que é aquele que vai usar o meu aplicativo, eu tenho a empresa reguladora, né, que é a empresa que vai fazer a liberação do espaço aéreo para que esse táxi possa decolar de um ponto e pousar em outro. Eu tenho até o próprio táxi aéreo, porque se ele é autônomo, ele é um ator desse jogo de interesses no meu aplicativo. Né? Quando eu solicitar, é ele que vai receber essa solicitação, então não se esqueça dele. Em seguida, realize uma análise de viabilidade do projeto. Como que eu faço essa análise? Lembra que eu comentei sobre um especialista? Esse especialista era especialista numa determinada tecnologia, que se eu perdesse esse cara na minha equipe, o projeto poderia até ser encerrado? Pois pense quais os riscos que esse projeto pode ter, né? Qual a viabilidade desse projeto dar certo ou não. Imagine quais os problemas que ele pode apresentar para tentar mitigar isso daí. E por último, não se esqueça de elaborar o termo de abertura. Afonso, como que é um termo de abertura? Você pode procurar na internet, você vai achar vários modelos que vão te mostrar como que é esse termo de abertura. Mas basicamente ele consiste em dizer qual é o projeto, quanto custa, quanto tempo vai levar, tá? Com um escopo bem determinado e quais os interessados. Eu vou colocar tudo isso no documento e um espaço lá para que o cliente deixe a assinatura dele e para que você assine. Então, essa é a fase de iniciação desse estudo de caso. Em seguida, você vai partir para o planejamento. Eu juntei planejamento e execução porque nesse estudo de caso, obviamente, vocês não vão desenvolver o aplicativo. A gente está mais preocupado em que você lembre-se bem quais são as fases, ok? Então, nessa fase, realize um levantamento detalhado dos requisitos de sistema. O que são requisitos de sistema? Aspectos técnicos, regulatórios. Por exemplo, para que eu tenha um táxi aéreo autônomo, eu tenho que estar em consoante com as regras de voo, né, com a ANAC e tudo mais para determinar, olha, tem um espaço aéreo. O meu táxi, ele pode passar por cima de um aeroporto? Jamais, né? Existe um espaço regulamentado. Então eu tenho que saber dessas regras. Eu tenho que me identificar elas e botar todas elas no meu documento lá, tá? Em seguida, planejar a infraestrutura necessária. Então o que eu vou precisar para que esse táxi aéreo funcione? Olha, eu vou precisar dos pontos de decolagem e pouso. Qual o tamanho dele, qual a área, aonde eu vou botar isso, em quais bairros, né, qual o público que vai ser atendido com isso. Então é legal você documentar. Em seguida, elaborar uma estratégia de aquisição e desenvolvimento de veículos. Quem vai produzir esses veículos? Quem vai produzir esses táxis aéreos que são muito similares a drone? Quem hoje tem essa tecnologia? Não se esqueça que o Brasil é pioneiro em aviação, né, e que tem uma grande equipe, uma grande empresa brasileira que inclusive já está fazendo teste de algumas aeronaves nessa situação. Então ela pode ser uma das citadas. Em seguida, definir qual vai ser o aplicativo para solicitação, agendamento de viagem
né, considerando requisito de usabilidade e integração com o tráfego aéreo. Então, como vai ser esse aplicativo? Imagine como ele vai ser, se ele vai ser nos moldes que a gente tem hoje para aplicativos de carros terrestres e tudo mais. Pense um pouquinho como que vai ser ele. Se quiser, você pode até montar, né, o que a gente chama de framework de aplicativos. Então você pode pegar esse aplicativo e montar um rascunho dele. No próprias ferramentas de apresentação, com PowerPoint mesmo, você pode montar uma telinha mostrando como ele ficaria, que fica legal, né, que aí com isso você tem um protótipo bacana para juntar na sua documentação. Que você cria o seu termo de abertura da primeira fase, quais são os requisitos, uma telinha mostrando, né, como ele vai ser. Pensa como o seu documento vai ficar bem bacana. Em seguida, monitorar, né? Estabeleça indicadores de desempenho. Como que eu vou acompanhar esse projeto? Imagine que quantas pessoas eu vou precisar para desenvolver o meu projeto, quantos analistas, quantos desenvolvedores, quem eu vou precisar contratar para entrar em contato com a ANAC, para entender de espaço aéreo e tudo mais. Então, quanto tempo eles vão levar para essa comunicação? Coloca os marcos temporais, isso vai ficar bem legal. Depois realize reuniões periódicas, né? Você, obviamente, não vai fazer essas reuniões, mas vai agendar, olha, vai dizer, em tal data vai ter uma reunião, nessa outra data para acompanhamento. Então, vá criando o seu cronograma dessas reuniões também, isso é importante. Depois, atualize o cronograma e o orçamento, né, se houver alguma necessidade. Vai fazendo os ajustes, cria um cronograma bem bacana, com data de início, meio e fim desse projeto, para fazer o acompanhamento. E, por fim, o encerramento, né? Na etapa de encerramento, a última página aí desse seu estudo de caso, você vai fazer uma revisão final e vai dizer o que deu para fazer, o que não dá. Olha, Afonso, eu achei massa esse projeto, mas, por exemplo, espaço aéreo foi uma coisa que eu tive muita dificuldade. Joia, isso é um problema? Não, isso é ótimo que você tenha tido essa dificuldade, porque você passa a entender qual a dificuldade de um projeto no mundo real. Né? Se você teve essa dificuldade, quem vai desenvolver essa solução provavelmente também vai ter, e ele vai ter que se antecipar a isso. Vai ter que encontrar algum recurso, alguém que mantenha contato com a ANAC, que possa conhecer esse espaço aéreo para fazer essa solicitação. Elabore um relatório de encerramento. Da mesma forma que você fez o de abertura, vai fazer o de encerramento, dizendo que o projeto foi bem sucedido, né, que deu tudo ok, tal, e encerrando esse projeto na data tal. Isso já é um treino para que você nunca esqueça do termo de encerramento. E por último, promova uma cerimônia de encerramento. Como você está sozinho nessa, como você está desenvolvendo sozinho, comemore, né, e faça a sua festa particular, entendendo as dificuldades que você teve, identificando aquilo que você mais gostou nesse projeto, porque isso também vai abrindo o seu campo de visão para entender quais os projetos que eu posso ter mais aptidão. De repente, olha, gostei desse lance aí de espaço aéreo, né, entrar em contato com definição, ou não, isso para mim pareceu muito burocrático. Eu gostei mais da parte de construção, decolagem, pouso. Eu fiquei imaginando como seria, né, o que teria no entorno disso. Eu poderia ter bares e restaurantes, né, criar um L-ponto aqui, outro ali, onde fosse esse táxi aéreo levantasse voo e tudo mais. Né, um lugar instagramável para que a pessoa tirasse foto. Então, identifique aquilo que você gostou e o que você teve dificuldade, tá, para que depois você possa se desenvolver em projetos que tenham mais a ver com o seu perfil. Pronto. Essa é uma oportunidade única, né, de enfrentar desafios reais. Todo estudo de caso, nós teremos 4 ao longo dessa disciplina. Esse foi o primeiro estudo de caso. Procure realmente fazê-lo. Procure botar no papel isso. Importe esses formulários de início e encerramento do projeto. Preencha para você ver como eles são feitos. Isso vai te dar um ferramental muito grande para que você possa se desenvolver na gestão de projetos. Para que nos próximos projetos você já comece neles com um novo olhar, um olhar mais profissional. Ok? Esse foi o nosso módulo 1, ele se encerra com esse estudo de caso. Na próxima aula a gente já vai começar o módulo 2 e vai entrar na estrutura e definição dos projetos. Nós vamos detalhar qual é a estrutura desses projetos em si. Obrigado por assistir o módulo 1.